25 de agosto, São Luís, rei da França do ano de 1270. Luís IX, rei da França, nasceu em Poissy aos 25 de abril de 1215. Era filho de Luís VIII e Branca de Castela, princesa de grandes dotes morais e intelectuais, que pela morte do marido tomou as rédeas do governo em lugar do filho menor. Confiada à senhora tão distinta e virtuosa, a educação do jovem príncipe havia de ser, e como de fato foi, ótima. Quando a criança, depois do batismo, foi entregue à sua mãe, esta a estreitou ternamente contra o coração e, imprimindo-lhe um ósculo no peito, disse: Filhinho, que agora és um templo do Espírito Santo, conserva-o sempre imaculado e jamais o manches por um pecado. O maior empenho da boa mãe era incutir no espírito do filho um grande ódio ao pecado e repetir-lhe muitas vezes estas palavras: Meu filho, preferia ver-te morto e sem as insígnias do poder real, a saber-te manchado por um pecado mortal. Estas e outras exortações semelhantes não deixavam de causar profunda impressão na alma da criança. Teve o maior cuidado, e a excelente mãe, em escolher ótimos professores e instrutores para o futuro rei. Quando, em 1226, Luís recebeu as insígnias de rei da França, embora muito moço ainda, já possuía virtudes em tão alto grau que todos se admiravam. A piedade, a aversão ao luxo e aos divertimentos pareciam-lhe inatos. Era bem moço ainda, quando em determinada ocasião se encontrou com um leproso. Vendo o pobre homem na miséria, dirigiu-se ao cavaleiro que o acompanhava e perguntou-lhe: Que preferirias, ser coberto de lepra ou viver em pecado mortal? O cavaleiro respondeu levianamente: Antes com pecados na alma do que com a lepra no corpo. Luís, pasmo de ouvir tal disparate, disse-lhe: Ah, não sabes o que quer dizer estar fora da graça de Deus. Saibas, pois, que o pecado mortal é um mal maior que todos os males do mundo. Em 1234, contraiu matrimônio com Margarida de Provença, princesa como ele, de grande virtude. Tendo Luís 21 anos, tomou nas mãos as rédeas do governo. Uma vez senhor do poder, continuou sendo o mesmo filho obediente e respeitoso para com sua mãe. A bênção de Deus acompanhou-o visivelmente, como provaram o bem-estar público, a prosperidade da nação e os felizes empreendimentos bélicos contra Henrique, rei da Inglaterra, e o conde de Toulouse. Como guerreiro e cristão, fazia sempre prevalecer os princípios do direito e da caridade, excluindo categoricamente o vil interesse. Na vida particular, era exemplaríssimo. Tinha por regra: a Deus a honra, a Deus o nosso serviço. No seu horário, as práticas de piedade ocupam um lugar de destaque. Todos os dias assistia à Santa Missa. Frequentemente se aproximava dos Santos Sacramentos. Contaram-lhe que em determinada igreja Nosso Senhor Jesus Cristo se dignava aparecer na sagrada hóstia em figura de uma criança. Luís respondeu: Não tenho necessidade de ver o que firmemente creio. E não foi ver o milagre. A virtude e santidade do santo rei fizeram com que gozasse de grande reputação. Os príncipes e todos procuravam merecer-lhe amizade. Dos muitos presentes que lhe deram, o mais precioso foi a coroa de espinhos de Deus Nosso Senhor, que lhe foi oferecida por Balduíno II, imperador de Constantinopla. Para guardar tão preciosa relíquia, como também uma partícula do santo lenho, Luís construiu em Paris uma suntuosa capela. Acometido de uma doença gravíssima, fez-se benzer com o santo lenho e prometeu empreender uma cruzada contra os turcos caso recuperasse a saúde. Não houve quem o pudesse demover desse plano, que em 1249 teve sua execução. Após longas e minuciosas preparações, e tendo incumbido a mãe dos negócios do governo, o piedoso rei embarcou com um numeroso exército para Damiette. A cidade foi tomada de assalto em 6 de junho de 1249. A sorte, porém, foi adversa. Em 1250, numa investida contra Cairo, foi vencido e caiu nas mãos dos sarracenos. Teve que entregar Damiette e pegar um resgate de 8 milhões em nossa moeda. 6 anos durou esse tempo de provação. Livre das cadeias de prisioneiro, voltou para a França, onde não mais encontrou a mãe. 16 anos depois, empreendeu uma segunda cruzada. Desta vez, o alvo de ataque foi o Tunis. Nada, porém, pôde fazer, porque a peste lhe dizimou o exército antes de conseguir levar a feito o plano. O próprio rei adoeceu e morreu. Antes de fechar os olhos para o sono da morte, entregou o governo ao príncipe Felipe, ao qual, em lugar de um testamento, fez belíssimas exortações.
com uma piedade que a todos comoveu, recebeu os santos sacramentos. Em sua grande humildade, pediu que o deitassem sobre cinza, e assim, com os braços cruzados sobre o peito, os olhos elevados ao céu, exalou o último suspiro em 25 de agosto de 1270, na idade de 55 anos. Os cruzados voltaram à França e levaram consigo o corpo do rei. O coração foi depositado numa igreja de Montred, na Cilícia. As outras relíquias acharam repouso em Saint-Denis, em Paris. No túmulo se lhe verificaram muitos milagres, o que determinou Bonifácio VIII a promover, em 1305, a canonização do Santo Rei. São Luís, rei da França, rogai por nós.